Vamos lá, galerinha. Galerinha agora de Direito Processual Civil 3, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal. Como vocês podem observar, estamos falando aqui da aula 13, tá? Nós já tratamos da aula 12, da aula 11, então existe uma ordem cronológica de matéria, de conteúdo, onde vocês podem acompanhar. Estamos finalizando o conteúdo de Direito Processual Civil 3, que é cumprimento de sentença e execução. Deixei para o final o cumprimento de sentença, porque a execução ela trata de títulos extrajudiciais e o cumprimento de sentença trata de títulos judiciais. A nossa aula aconteceu na semana passada, conversamos bastante sobre esse assunto, nessa semana, na verdade, né? Hoje é quinta-feira, foi na terça-feira. Nós conversamos bastante, é um assunto que flui bem. O material está contendo aí com 60 e... Eu até falei para vocês em sala de aula, 64 slides, tá? Mas eu não vou ler todos os slides. Eu quero só concatenar com vocês aqui no máximo em 20 minutos uma passada sobre o que a gente já estudou de execução, né? Nós falamos de espécies de execução por quantia certa, falamos de obrigação de entregar, nós falamos de execução de alimentos, nós falamos de execução contra a fazenda pública, lembrando que a fazenda pública é a única que tem privilégios com relação à dobra de prazo. Lembrando também que os bens da fazenda pública são impenhoráveis, tá? Não podemos deixar de esquecer isso. Só me dá um minuto aqui que eu estou gravando aula direto. E vamos prosseguir, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: dentro desses 60 e tantos slides que tem aqui, que vocês vão receber pelo grupo do WhatsApp, vão receber em PowerPoint PDF, mais o link dessa aula, e ainda vai estar no sistema da faculdade para vocês abrirem, e obviamente que eu estou disponível a responder a todos vocês, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: artigo 513. Cumprimento, observem que cumprimento de sentença 513 até o 518 do Código de Processo Civil. Mas por isso que eu cheguei a 60 e tantos slides, porque a gente esgota o assunto inteiro. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras do título, deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. O cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo far-se-á requerimento do exequente. A palavra exequente ela vai aparecer dentro do cumprimento de sentença. Não confundam o exequente do cumprimento de sentença com o exequente da execução. Na execução, nós temos um processo autônomo. Eu tenho um título extrajudicial, exemplo, contrato de compra e venda. Título extrajudicial que é elaborado entre as partes, que não possui a interferência do poder público, é uma norma de direito privado, é o título extrajudicial. O título judicial é aquele que possui a intervenção do poder público, é aquele que depende de um processo judicial. Pode ter a manifestação de vontade das partes? Sim, no caso de um acordo, que deve ser homologado pelo Poder Judiciário. É o poder público. Isso é um título executivo judicial. Entenderam? Eu tenho dois títulos aqui na minha mão: extrajudicial, judicial. Fechou? Vamos avançando. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Beleza? Se fala cumprir a sentença, eu estou falando de cumprimento de sentença, eu estou falando de título judicial. O devedor ele é intimado para cumprir a sentença. Ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, eu vou usar do cumprimento da sentença, que pode ser provisório ou pode ser definitivo. Agora eu rebato para cima aqui, ó. O cumprimento provisório ocorre quando a sentença do juiz ainda não é definitiva, pois houve um recurso do réu e ele ainda pode ser modificado. A sentença pode ser modificada. No entanto,
o recurso não é capaz de impedir o cumprimento de sentença. Lógico. Por que não é capaz? Porque esse recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. Ele não foi recebido no efeito suspensivo, só no efeito devolutivo. Então, se ele foi recebido no efeito devolutivo, quer dizer que a matéria é devolvida para o Poder Judiciário, sendo que agora, pelo órgão de segunda instância, a sentença está bombando no efeito para execução. Está bombando. Juros está correndo, prazo está correndo. E aí sim, o que o vencedor faz? Uma petição simples, explicando para o juiz a sentença foi julgada procedente, o autor é vencedor, por exemplo, de R$10.000, e aqui estou pleiteando o cumprimento provisório da sentença no valor de R$10.000 com um bloqueio do Cisbajude. Pá, beleza. O dinheiro é bloqueado lá, R$10.000. Enquanto isso, o recurso está tramitando, entra em pauta de julgamento. Se o recurso for recebido e provido, totalmente provido, aí o dinheiro bloqueado volta para a parte que era vencida, né? Que passou a ser vencedora. Agora, se o recurso é provido parcialmente e a parte ré é condenada em R$5.000, nós estamos falando de 10, então 5.000 vai para o alvará para a parte autora e 5.000 vai por alvará para a parte ré. E se o recurso é recebido e não é provido, os 10.000 que já estão garantidos para o autor, ele pode receber os 10.000 em dinheiro, ou melhor, em dinheiro por alvará. Tá certo? Então, eu farei de cumprimento provisório. Ele é provisório até o julgamento final do recurso. Por isso que ele é provisório. Quando o recurso quando o cumprimento de sentença é definitivo, é quando já tem transitado em julgado a sentença, quando não cabe mais recurso, quando ele já superou todas as instâncias judiciais e não cabe mais movimentação, então ele transitou em julgado, o cumprimento de sentença é definitivo. Cumprimento de sentença definitivo. Aqui fala sobre citação, fala carta precatória, fala por edital, o juiz decidir em relação ao sujeito de condição ao termo. Cumprimento de sentença, decisão proferida do processo reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa. Aqui são as espécies de título, né? Fala quais são as espécies de títulos executivos judiciais, artigo 515. 1. Decisões proferidas que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, fazer, não fazer e de entregar a coisa certa. Vamos nos remeter aos critérios da execução de título extrajudicial, para ter como base a execução do título judicial, tá? Pelo cumprimento de sentença. Decisão homologatória de autocomposição judicial é o acordo. Decisão homologatória de autocomposição extrajudicial é o acordo que vai trazer para o judiciário. O formal e a certidão de partilha é uma pegadinha. Todo mundo marca que é extrajudicial, mas não é. É um título judicial. Artigo 515, inciso 4, pode cair na sua prova. Tá? Por quê? Formal de partilha e certidão de partilha são originários de um processo de inventário. Então, eu posso ter, ou até de um divórcio, quando eu tenho partilha. É um processo judicial. Então, por essa razão, é considerado um documento judicial que é produzido pelo poder público. O crédito de auxiliar de justiça, a sentença penal condenatória, transitada em julgado, a sentença arbitral, que é uma decisão proferida pelo árbitro dentro do procedimento arbitral, que é um procedimento específico. Tem ela também força de título executivo, ou seja, deve ser observado seu estrito cumprimento, bem como o cumprimento de qualquer decisão emitida pelo juiz Togase. Então, toda decisão que parte de um tribunal arbitral, ela é considerada judicial, em que pese o árbitro, o tribunal arbitral, não seja juiz togado, ele tem efeito judicial. Então, por essa razão, a sentença arbitral também é considerada um título judicial. Tá? Isso também é uma confusão quando cai em concurso, as pessoas erram. Até na prova, as pessoas erram.
A sentença estrangeira ela tem que ser homologada pelo STJ. Se ela não for homologada, ela não vai ter efeito, tá? Então, todos os incisos previstos no artigo 515 é importante vocês lerem, porque trata-se de título judicial, tá? Título judicial. O cumprimento de sentença, no artigo 516, pode efetuar-se perante os tribunais nas causas de sua competência originária. As causas que tiverem início em tribunais devem ter o cumprimento de sentença dado no tribunal. Alguns alunos têm dúvida, porque falando de TJ dos tribunais, nós temos a execução na primeira instância. Falando de STJ, medidas que são adotadas direto no STJ, nós temos os procedimentos lá também de cumprimento de sentença. São específicos dependendo do caso concreto. Eu posso conseguir subir, inclusive, recurso de cumprimento de sentença, como eu posso subir com recurso de sentença. Tá? Então, vamos avançando aqui. 516, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto. Sim, antes do Código Civil de 2015 não tinha essa previsão, mas agora eu posso ganhar uma ação, o réu não me pagar, e eu posso requerer a inscrição do nome desse réu no protesto de título, para poder forçar com que ele me pague o saldo devedor. Então, é uma questão muito importante que também pode cair em prova, porque às vezes o aluno ele não entende. Ele entende que a sentença lá foi proferida por um juiz, eu pode fazer o cumprimento de sentença, mas não associa que pode incluir o nome do devedor no cartório de protesto de títulos e documentos. Olha só, cartório de protesto de títulos e documentos. A sentença não é um título? É um título judicial. Beleza, então ele pode ser protestado no cartório de títulos e documentos. Tá tranquilo? Vamos seguir? Então, tem essas nuances nos artigos que eu citei aqui para vocês, que é importante vocês lerem, porque eles são muito autoexplicativos, tá? Uma modalidade de cumprimento de sentença agora, como nós falamos dessa modalidade na execução de título extrajudicial, eu tenho essa modalidade também aqui na execução de título judicial, que é o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. Vou ler só o caput do artigo 520. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Então, se eu tenho uma obrigação de pagar quantia certa, 10 mil reais de dano moral, numa sentença, no momento que eu for fazer o cumprimento provisório dela, eu só posso fazer quando a sentença não transita em julgado, eu faço da seguinte maneira: eu peticiono, informando ao juiz que eu tenho interesse em cumprir a sentença de forma provisória, porque o efeito não foi suspensivo. Então, por essa razão, eu requeiro o bloqueio do valor no CISBAJUD. Ele vai bloquear até o julgamento final do processo, do recurso do processo, como nós falamos há algum tempo atrás. Quando há o efeito suspensivo, a decisão impugnada por um recurso dotado de efeito suspensivo não é capaz de produzir efeitos imediatos. Então, eu não posso realizar o cumprimento de sentença provisória. Eu tenho que aguardar esse processo descer para eu poder fazer o cumprimento de sentença definitivo. Obviamente que para tanto o cumprimento de sentença provisório como o cumprimento de sentença definitivo, a parte contrária terá o direito de impugnar. É lógico, ele tem o direito do contraditório. Se eu estou sendo executado para cumprir uma sentença, eu tenho que dizer: paguei ou não paguei, né? Então, faz parte da regra o contraditório também em sede de cumprimento de sentença, tá? Vou avançar para outra modalidade de cumprimento de sentença, cumprimento de obrigação de prestar alimentos. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente em 3 dias para pagar o débito, provar que o fez
ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Quando se fala em decisão interlocutória, o juiz fala o seguinte: decido pelos alimentos provisórios no valor de X. Antes de finalizar o processo, o pai ou a mãe, que está sendo acionado judicialmente, vai ter que pagar a pensão. E se não pagar, vai se cumprir aquela decisão. Então, haverá um cumprimento de sentença provisório, porque não é a decisão definitiva, tá? É uma decisão provisória até o julgamento final do processo. Então, se faz aí, para alimentos provisórios, um cumprimento provisório daquela decisão de alimentos. Quando o processo é julgado e for definida a sentença de alimentos, aí sim, eu vou ter o cumprimento definitivo da sentença. Tá? E assim a gente consegue esgotar as vias de execução de alimentos. Cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, como nós falamos nas execuções de título extrajudicial contra a fazenda pública. No cumprimento da sentença, aqui falando de cumprimento de sentença, tá? 534. Quem impuser à fazenda pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo, aí vem os incisos. Então, o nome do completo, o número da inscrição do CPF, é como se fosse, para eu fazer o cumprimento da sentença, eu tenho que qualificar quem vai receber e tem que apresentar cálculos do valor líquido. Obviamente que, falando de fazenda, nós temos o prazo em dobro para impugnar, e os bens da fazenda não são bens que podem ser penhorados. Cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O cumprimento de sentença que reconheça exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício a requerimento da parte, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar a medida necessária para a satisfação do exequente. A redação desse artigo lembra a redação do 497, que trata de sentença da obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, na sentença, o juiz poderá tomar medidas para efetivação da tutela específica. Exemplo, imposição de multa. Caso o juiz não tenha tomado essas medidas na sentença, poderá tomá-las na fase de cumprimento de sentença. Então, eu tenho dois momentos. Ele pode tomar antes da fase de cumprimento de sentença ou após o cumprimento de sentença. O que é importante dizer aqui é que, para haver o cumprimento de sentença, eu tenho que ter a sentença. Ou uma decisão com efeito de condenação que não seja a condenação, que, no caso, seria a ação de alimentos, onde o juiz deferiu alimentos provisórios até o final da ação. Tem um efeito de condenação, porém provisório. Tá? Para atender o disposto no caput do artigo 536, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa e busca e apreensão, a remoção de pessoas ou coisas ou desfazimento de obra e o impedimento da atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar auxílio de força policial. Então, o juiz vai ter total poder para determinar, dentre outras medidas, a imposição que faça o devedor cumprir. Então, o rol do artigo 536, ele é taxativo. Tá? É importante vocês saberem também que a impugnação, tá? ela acontece no prazo de 15 dias, dependendo do caso concreto. Se for fazenda pública, são 30 dias. E dentro dessa impugnação, não se pode discutir o mérito, mas as pessoas discutem o mérito, tá certo? Então, vai lá. Quais são os objetos da impugnação de um cumprimento de sentença? O excesso do valor da execução, o pleito do efeito suspensivo para não haver prejuízo ao executado, qualquer outro fato superveniente que possa interferir diretamente no andamento processual e suscitar decisões do STF para que possam corroborar com a defesa.
Tá beleza? Então, caminhando para o final aqui, galerinha, sem muito mistério, cumprimento de obrigação de entregar coisa. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido o mandado de busca e apreensão ou emissão na posse, em favor do credor, conforme tratar de coisa móvel ou imóvel. Então, se eu estou falando de um processo judicial onde eu busco o cumprimento de uma obrigação de entregar, e após a sentença o réu condenado não cumpre a obrigação de entregar, eu faço um cumprimento de sentença de obrigação de entregar, onde eu vou pedir a emissão na posse ou a busca e apreensão da coisa. Diretamente assim, dentro do próprio processo. Então, o que diferencia o cumprimento de sentença é que ele é feito dentro do próprio processo originário, ao passo que a execução de título extrajudicial ele é feito através de um processo autônomo. Os embargos à execução de título extrajudicial ele é feito em um processo autônomo. O cumprimento de sentença é feito dentro do próprio processo que já está em andamento. A impugnação de um cumprimento de sentença, que é originário de um título executivo judicial, é feito dentro do próprio processo principal, através de petição. Então, eu tenho essa diferença de título executivo judicial e título executivo extrajudicial. O extrajudicial acontece de forma autônoma na execução, de forma autônoma nos embargos de execução. E o judicial acontece dentro de um processo originário, que é a petição de cumprimento de sentença, e a impugnação também é dentro do processo originário. Tá certo? Então, galera, espero que tenham entendido. A nossa aula foi sensacional, foi bem participativa, foi bem prática. Estou à disposição de vocês, tá? Perdoem a cara de cansado, mas eu estou preparando muito material, inclusive para a prova da OAB, para os alunos de mentoria. Estamos aí, estamos na guerra, estamos no jogo, tá? Obrigado, atenção de todos. Estou disponível aí para as perguntas e em breve estarei subindo esse material para vocês aí no canal, né? Aqui no canal, encaminhando para o grupo e no sistema. Grande abraço. Próxima aula 14, estaremos juntos e até lá.